Salve, salve, Força Concurseiro! Estamos aí no nosso bloco 7, né? Vamos continuar aí, né? Aquela parte que trata dos direitos da personalidade, não é isso? O que sabemos até então, que os direitos da personalidade, eles não vão cessar ali com a extinção da personalidade jurídica, né? A personalidade jurídica, ela é encerrada, né, através de um instituto ali chamado morte encefálica, tá? Ou morte cerebral, tranquilo? E o corpo, né, o corpo humano, embora, né, ele ainda não exista, né, embora acabe o corpo humano, né, existe ali o direito ao nome, que a gente vai tratar mais para frente, né, ao nome, zelar ali pelo nome fantasia, né, até de uma personalidade jurídica, mais à frente a gente vai ver. Então, os direitos da personalidade, eles não cessam após o encerramento da personalidade jurídica após a morte do indivíduo. Inclusive, né, é velado ali a proteção dos direitos, né, adquiridos após ali a pessoa jurídica ter dado início. Também há ali direitos da personalidade, tanto para a pessoa natural, tanto para a pessoa jurídica, a gente vai ver mais à frente, tá? E lembrando que, né, caso há ali infração, né, perante ali os direitos da personalidade de uma pessoa já morta, os seus familiares vão ali fazer jus à indenização por dano moral, né, à imagem, conforme eu lembrei para vocês lá do nascituro. O nascituro, né, embora ali dentro ainda da vida, né, uterina, ele possui ali direitos da personalidade, que é o caso que o STJ julgou, danos morais ao nascituro pela morte do seu pai, né? E é estendido também, após a morte do indivíduo, os seus parentes ali fazem jus quando há ali, seus parentes fazem jus quando há ali uma transgressão, né, perante os direitos da personalidade do morto. Tranquilo? Vamos lá. Em se tratando de morte, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge, sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, também vão fazer jus ali aos direitos da personalidade, embora o indivíduo já esteja morto, beleza? Também, nos artigos 20 e 21, temos disposições, vamos lá, protetivas. Artigo 20, salvo se autorizados ou se necessário à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou da publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, tá? Parágrafo único. Em se tratando de morte ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, né, o ascendente, né, o ascendente ou descendente. Esses aqui são parentes em linha reta no seção, né? Ascendentes, pais, avós, descendentes, filhos, netos, etc. E o cônjuge companheiro, tá? Toda vez que a gente fala cônjuge, aqui no direito civil, cônjuge / companheiro. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Beleza? Atos de disposição do próprio corpo. Olha lá. Então, o que a gente tem que guardar com relação ao corpo? Você, né, em vida, né, você pode dispor do seu corpo, né, para futuramente pesquisas, em estabelecimento de ensino, né? Em vida você pode emitir um testamento ali falando que seu corpo, você concede o seu corpo para a utilização de pesquisas, né? Em faculdades, etc. Só que o que a gente tem que guardar? A doutrina entende, né, que esse ato ele é revogável a qualquer tempo. Então é o seguinte, você pode em vida dispor do seu corpo. Olha, quando eu morrer, o meu corpo pode ser utilizado para pesquisas científicas, para estudo, né? Isso em vida você pode emitir esse testamento, mas esse ato é revogável a qualquer tempo, tá? Então não é absoluto essa disposição. E outra coisa, essa disposição do seu corpo. E outra coisa, com relação ao corpo, a gente tem que guardar o seguinte para provar. A gente tem que guardar que não pode haver comercialização, a Constituição Federal já impede isso, não pode haver comercialização do seu corpo, tá? É vedado isso, tranquilo? Beleza? Apenas disposição para pesquisa e etc. Não pode comercializar corpo de ninguém, beleza? Entenda isso. Vamos lá?
O direito à integridade física decorre da própria proteção à vida, segundo o artigo 13 e 14 do Código Civil. Olha lá, salvo por exigência médica, é defeso, é proibido. É proibido, olha aí, proibido. É proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes também. Não pode, tá? É o que está escrito no artigo 13, parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de quê? Transplante, sim, na forma estabelecida em lei especial. Tranquilo? A lei permite a disposição gratuita de tecidos e órgãos. Só é permitido para órgãos duplos, a la rins, né, que se regenerem fígado ou tecido, pele e medula, nesse caso de transplante, beleza? Em vida, a doação é livre e pelo titular, que pode escolher o beneficiário, tá? A doação em vida, né, pode ser disponibilizada em vida, tá? Olha lá, a doação post-mortem depende de diagnóstico após a morte, de morte encefálica, autorização de parente na forma da lei. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, é que eu falei para vocês, tá? O ato de disposição do corpo pode ser revogado a qualquer tempo. Vamos lá. Tratamento médico de risco. Médicos não podem atuar sem o consentimento do paciente. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Vamos lá. Pessoas naturais de direitos da personalidade. Nome, estado e domicílio. Olha lá. Vamos tratar, então, dentro dos direitos da personalidade, da proteção do nome, né? Depois a gente vai falar das formas, né, de estado, do estado do corpo, né? E também vamos falar do domicílio. Essa é a parte importantíssima para a nossa prova. A individualização da pessoa natural é essencial e interessa não apenas aos indivíduos, mas também ao Estado. Os principais elementos individualizadores da pessoa natural são o nome, estado e domicílio. Olha lá. O nome é o quê? É elemento individualizador tanto durante sua vida como também após a morte e informa a procedência familiar. E a gente sabe que há proteção ali do direito ao nome, né, dos mortos. Caso você, a pessoa morta, você infringe ali os direitos da personalidade, quem vai ser ali indenizado perante a isso são os familiares, conforme eu falei lá atrás. De acordo com o artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome, né, que é aquele nome que a gente fala o nome de batismo, né, que é João, Maria, né, e também o sobrenome, que é aquela parte do nosso nome, né, de todo o nome, que o nome se divide em prenome e sobrenome, que a gente herda ali o nome familiar, tá? Silva, Luiz, tá, né? Nome familiar, que vai identificar a família, beleza? Prenome era antigamente conhecido como nome de batismo, sim, né, que é essa parte do prenome, e nome próprio de cada pessoa, designação do indivíduo. Muito bem. E o sobrenome? O sobrenome é também o denominado denominado patronímico, né? O patronímico é a designação da família, transmissível por sucessão ou o nome da família, tá? Também chamado de sobrenome e também denominado patronímico. Vamos lá. Continuando. Olha lá. Proteção ao nome, artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicação, por outro, né? Ou representação que exponha ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Tranquilo? O uso do pseudônimo, aí aquele nome, né, a gente fala o nome artístico, né? Vamos pôr aqui Pelé, não é isso? Pelé, Xuxa, não é isso? E etc, etc. É muito comum a utilização de pseudônimos, são esses, né? Pela classe artística. O nome artístico também merece proteção. O pseudônimo, adotado para atividades lícitas, goza de proteção que se dá ao nome. Estado, né? Aí com isso a gente trouxe aqui o fechamento das proteções com relação ao nome. E o Estado? Estado é a soma das qualificações da pessoa, hábeis a produzir efeitos no mundo jurídico. Pode ser definido sobre vários aspectos. Quais são eles? Individual, modo de ser e características individuais.
idade, sexo, não é isso? Cor, altura, etc. Familiar, situações relacionadas ao parentesco por consanguinidade ou afinidade, pai, mãe, sogro, filho, cunhado, ou ao matrimônio, casado, solteiro, viúvo, companheiro, político, quando a nacionalidade e cidadania, lá, quanto a isso, né, a nacionalidade e cidadania, brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro, né, e esses são os tipos de quê? Condição do estado da pessoa, tá? É a soma de qualificações da pessoa hábeis a produzir efeitos no mundo jurídico, né, que a gente já tratou. E vamos saber agora, né, com relação àquela terceira parte aqui, né, dividida, que é o domicílio, né? O que será domicílio? Sede jurídica da pessoa, onde ela pode ser encontrada para responder por suas obrigações. É o ponto de referência da pessoa. Código Civil define lá no artigo 70, acompanhe lá na tela. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Assim, podemos identificar dois elementos para estabelecer o conceito de domicílio. Quais são eles? Elemento objetivo, a residência, embora seja um elemento, não se confunde com o domicílio em si, né? E o elemento subjetivo, ânimo definitivo, intenção de fixar-se em um lugar de modo permanente. Essa é a separação aí dentro do conceito de domicílio. Artigo 71, olha lá. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Tranquilo? Além do domicílio familiar, a pessoa pode ter também o domicílio profissional. Artigo 72 é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Tranquilo? E se a pessoa não tem residência habitual? Né? Temos os casos aí de ciganos, né? De caixeiros, viajantes, como que fica? Né? Os ciganos, andarilhos ou caixeiros ou viajantes, domicílio ocasional ou presumido. Né? Nesse caso, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual ou lugar onde for encontrado. Então, nesses casos é muito tranquilo, quando for cigano, andarilho ou o lugar onde for encontrado. Tranquilo? Com relação à mudança de domicílio, para que se caracterize é necessário a intenção manifesta de mudança e não apenas a troca de endereço. Muda-se o domicílio, transferindo-se a residência com a intenção manifesta de mudar. Tranquilo? Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem, beleza? Domicílio necessário. O que trata do domicílio necessário é determinado por lei, em razão das condições. Nesses casos, não é possível escolher o local de domicílio. No caso do domicílio necessário, é aquele determinado por lei. Tranquilo? O próprio termo necessário aqui, né, tira a possibilidade de ser escolhido aí o domicílio nesse caso, beleza? Domicílio necessário. Artigo 76. Tem domicílio necessário quem? O incapaz, olha lá, o incapaz, o servidor público, o militar e o marítimo e o preso, tá? Esses aí têm domicílio necessário. Quando você fala em marítimo, temos ali quem, por exemplo, pertence à marinha, né? A quem ali exerce ali atividade em alto mar, beleza? Olha lá, incapaz é do seu representante ou assistente, tá? Olha lá, o domicílio, não é isso? Servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções, tá? Olha lá. Militar, onde servir, né? No caso que eu falei, na Marinha, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando, a quem se encontrar imediatamente subordinado. Marítimo, onde o navio estiver matriculado. Preso, o lugar em que cumprir sentença. Muito tranquilo isso aqui. Tranquilo? Outras hipóteses de domicílios necessários. Do agente diplomático, que temos aqui, ó, do agente diplomático, é uma hipótese de domicílio necessário. O agente diplomático do Brasil, que é citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país, o seu domicílio poderá ser demandado no Distrito Federal, ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Tranquilo? De cada cônjuge
será o do casal. Domicílio voluntário especial, olha lá. É possível estabelecer o domicílio por contrato. Nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem, né, e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes, beleza? Ah lá, pessoas naturais, voltando ao nosso termo de ausência, né? Ausência. Então, o que a gente sabe da ausência, né? Ausência é aqueles casos em que vai ser emitido o quê? A declaração de ausência. Lembra que eu falei mais acima? A declaração de ausência, ela é emitida quando, né? Quando, né? Há ausência, né? Claro, a ausência do indivíduo, né? Mas não se tem notícia. Não se tem notícia. Lembra desse caso? Cuidado. Quando se tem notícia, que é o caso previsto lá no artigo 7º, não precisará o juiz emitir ali a declaração de ausência. Tranquilo? Ausente é a pessoa que desaparece de seu domicílio sem dar notícia do seu paradeiro e sem deixar representante ou procurador para administrar-lhes os bens. Lembra lá do nosso querido professor do nosso curso, que dança axé? Né? É o caso dele, quando ele some sem avisar nada. Olha lá. Da curadoria, né? Claro que essa curadoria aqui é dos bens, do ausente. O que temos? O artigo 22 fala, olha lá. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará ausência e nomear-lhe-á curador. Então é o seguinte, nesse caso aqui, ó, sem haver notícia, se não houver deixado representante. Então, quando não há representante, né, logo de pronto, né, a declaração de ausência vai ser emitida, né, junto com o quê? Junto com a nomeação do curador, tá? Beleza? Curador de quê? Dos bens. Esse é o ponto que vai ser emitida a declaração de ausência, no caso em que não há o quê? Não houver deixado representante, tá? Ou procurador. Beleza? Essa é a fase que é emitida a declaração de ausência. Ponto importante. Artigo 23. Também se declarará ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário, né, que não o queira. Ah lá, deixa o mandatário, né, ele deixou alguém ali para administrar os bens, mas não queira, né, ou não possa exercer ou continuar o mandato, né, ou se os seus poderes forem insuficientes também, né, se declarará a ausência nesse caso. Mas é claro que aqui, nesse caso, não se tem notícia do indivíduo. Por isso que é emitida a declaração de ausência. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á, do curador dos bens, os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Beleza? Curador legítimo. Olha lá. O artigo 25 traz o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, olha lá, por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Então já tem um caso específico aqui de legítima curadoria dos bens, beleza? Parágrafo 1º, em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais, né, a uma ordem, aos pais, ou entre os descendentes, não é isso? Ou entre os descendentes, ou mais próximos, né? Ou melhor, aos pais, ou, em falta do cônjuge ou curadoria dos bens do ausente, incumbe aos pais, né? Ou, nessa falta, aos descendentes, né? Nessa ordem, os mais próximos precedem os mais remotos. Qual deles? Por exemplo, a gente tem, né? O mais próximo ali, né, dos descendentes é o filho, né? Depois do filho vem o neto, né? E assim bisneto, né? Sucessivamente. Tranquilo? Bisneto. Vamos lá. Terceiro, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, há uma preferência ali, uma ordem, uma sequência de curadoria, tá? No caso ali, vai ser o cônjuge e companheiro, né? Cônjuge ou companheiro, desde que não esteja ali separado por mais de 2 anos, né? Depois vem ali os pais, depois vem os descendentes, os mais próximos, né, dos mais remotos, dos mais distantes, aí vem nessa ordem, filho,
né? Filho, neto, bisneto, tataraneto, aí vai embora, beleza? Vamos lá. Ausência, assim a ausência tem 3 fases, olha lá. Então a ausência tem 3 fases. Na primeira fase, na sequência do desaparecimento, o ordenamento se preocupa em preservar, aliás, os bens com esperança em seu retorno e haverá a curadoria do ausente. Então há esperança ali. Qual que é o intuito de se nomear um curador? É para que ele zele ali pelo patrimônio, né? E também há ali uma esperança dele voltar, então tem que ter alguém, né, do indivíduo ausente voltar e tem que ter alguém para cuidar dos bens. Quando o curador cuida apenas dos bens e não produz efeitos de ordem pessoal. Olha lá, curadoria do ausente, o que é? Quando o curador cuida apenas dos bens e não produz efeitos de ordem pessoal. Olha lá. Prolongando-se a ausência, o ordenamento preocupa-se com os direitos dos sucessores e é permitida a abertura de sucessão provisória, tá? Decorrido um tempo após aquele editais de chamamento, né, chamando o indivíduo para ver se ele retorna, né, vai dar início ali à sucessão provisória. Cuidado, que ainda não vai ser aberta a sucessão definitiva. Né? Aí a gente sabe que, decorrido 10 anos da sentença aí que decretou aí a sucessão provisória, né? Decorrido 10 anos, aí sim poderá ser requerido a sucessão definitiva. Aí é o seguinte, a sucessão definitiva, ela já é atrelada ao quê? A decretação do juiz de morte presumida, tá? Só abrirá a sucessão definitiva com a decretação do juiz da morte presumida. Até então, o juiz não decretou nada de morte. Tranquilo? Nesse período aí de sucessão provisória. E depois do longo período de ausência, é autorizado o quê? A sucessão definitiva. E a sucessão definitiva é atrelada ali à decretação, né? Decretação de morte ou declaração de morte presumida, tá? Presumida. Por que não é definitiva? Em questões eles botam definitivo, porque não se tem um corpo, não se pode constatar se houve a morte definitiva com exatidão, beleza? Cessa a curadoria dos bens pelo aparecimento do ausente, né? Quando ele retorna, e qual outra ocasião? Pela certeza da sua morte, ou seja, achou o indivíduo, e pela abertura da sucessão provisória. A partir que se abre a sucessão provisória, o curador ali já cumpriu a missão dele e ele pode deixar ali de administrar provisoriamente os bens. Tranquilo? Ah lá, sucessão provisória. A partir de quando é permitida a abertura da sucessão provisória, né? Olha lá. Decorrido 1 ano, aí qual que é? Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos. Então é o seguinte, né, depois, né, no caso a gente tem um caso aqui, ó quando se a declaração de ausência, né, juntamente com o curador, essa é a fase em que, nesses casos que não deixou o quê? Não deixou representante. Tranquilo? Representante. Olha lá, representante ou curador. Então é o seguinte, nessa fase aqui, quando não deixou o representante ou curador, né, o juiz de pronto já vai declarar a ausência e vai nomear o curador, né? E qual lapso temporal vai ficar emitindo editais de chamamento? Nesse caso, como há a celeridade, né? uma rapidez a ser coesa, porque não deixou ninguém para administrar o bem, vai ser de quanto? 1 ano, tá? 1 ano publicado ali edital de chamamento, antes de quê? Antes de ser decretada ali ou sentenciada, né? A sucessão provisória, né? Então fica 1 ano chamando o indivíduo quando ele não deixa um representante ou um curador, beleza? E se for a hipótese, né? Se for a hipótese aqui que ele não deixou representante, não deixou representante ou procurador, né? Nesse caso, não é isso? Nesse caso, ou melhor, deixou, né? Aqui, ó, deixou. No caso em que deixou, né? Vou até escrever certo aqui para a galera entender.
deixou, aqui ele deixou, ó, deixou o representante ou o curador. Nesse caso que deixou o representante ou curador, né, é coeso que pode ser estendido um pouco o prazo de chamamento do indivíduo, porque já tem alguém cuidando dos bens. Então o prazo aqui vai ser de quanto tempo de chamamento? 3 anos. Tá? Após esse período, 1 ano, né, chamando a pessoa quando se deixou um representante ou um curador, ou 3 anos de chamamento, quando não se deixou, né? Aliás, quando se deixou um curador, um representante, então a gente pode estender um pouco o prazo, porque os bens vão estar sendo cuidados, né? Aí, após o fim desses 3 anos e fim desse 1 ano, aí sim vai iniciar o quê? A sucessão provisória. Beleza? Sucessão provisória. Tranquilo? Agora sim a gente pode ler o artigo 26 e entender ele melhor. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, né, poderão os interessados requerer que se declare ausência, né, e se abra provisoriamente a sucessão. Então, a sucessão provisória, ela vai dar início depois de 1 ano, né, que se nessa fase que não se deixou representante, aí é emitida a declaração de ausência e depois juntamente com o curador, e depois que vai iniciar a sucessão provisória, ou no caso que ele deixou representante, se ele deixou representante, não precisamos correr tanto, após 3 anos e não 1 ano, né, pode-se dar início ali à sucessão provisória. E a fase, e onde que é decretado a sucessão provisória? Aqui. Então, agora eu trouxe o ponto X, tá? Olha, presta atenção aqui agora, tá? Em que ponto temos 2 casos de ausência? Tem uma ausência que você não deixou representante, e tem uma ausência que você deixou representante. Quando você, ou curador, né? Ou procurador, aliás. Então, quando você não deixou representante ou curador, não é isso? De pronto, o juiz, ali, ó, olha onde que foi a declaração de ausência. Ali, o juiz já vai declarar ausência, né, juntamente com a nomeação de um curador dos bens. Viu onde é? Pau. No caso em que não se deixou representante ou procurador, né? Aí, decorrido 1 ano, por que é mais curtinho? Porque há um entendimento que, quanto mais rápido se resolver isso, como não deixou, né, um procurador ou representante, melhor, né? Depois do decorrido 1 ano, pode sim os interessados requerer a sucessão provisória. Tranquilo? Deixa ele aí. E no caso em que se deixou o representante, tá? Deixando o representante, o juiz agora não é o ponto da declaração de ausência. Vai nomear um curador. Nomeando um curador, vai ter um lapso temporal ali de 3 anos de chamamento para ver se o indivíduo volta, publicando editais. Né? Decorrido 3 anos, ali sim, ali nasce a declaração de ausência, juntamente ali com a requisição da sucessão provisória. Tranquilo? Pegaram direitinho? Ou seja, a declaração de ausência para o indivíduo que não deixou o procurador ou representante é já na fase de nomeação do curador. É ali que vai ser, o juiz vai declarar a ausência. E na hipótese em que deixou representante, né, ou procurador, na fase inicial ali de sucessão provisória, que vai declarar a ausência. Beleza? Achou o ponto? Não sei, creio que não deva cobrar em sua prova nessa magnitude, né, nessa maldade, mas aqui é o ponto de declaração de ausência e aqui é o ponto de declaração de ausência, tá? A declaração de ausência, quando não deixou representante, é juntamente com a nomeação do curador, e a declaração de ausência, quando se deixou representante, ela é ali juntamente com o início da sucessão provisória. Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá. Quais são os legitimados aqui, ó? Quais são os legitimados? Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se considera interessados. Quando o juiz fala interessados, é quem? O cônjuge, né, não separado judicialmente, né, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários,
os que tiverem sobre os bens ausentes, do ausente, direito dependente de sua morte, né? E por último, olho na tela, e por último, olha lá, os credores de obrigações vencidas e não pagas, né? Os credores ali, quando o indivíduo deixou algumas dívidas aí, tranquilo? Efeitos. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicado pela imprensa, mas logo que passe em julgado, conceder-se-á a abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Então é o seguinte, quanto que vai ter efeito a sentença ali da sucessão provisória? 180 dias depois, 6 meses depois, né, da sentença que transitou em julgado, sentença que transitou em, né, abreviei em julgado, tá? Então a sucessão provisória, né? A sucessão provisória, olha aí, sucessão provisória, né? A sucessão provisória terá efeito 180 dias, 6 meses após a publicação ali da sentença que transitou em julgado, beleza? E proceder-se-á a abertura do testamento, se houver, né? E ao inventário e partilha dos bens, como se ausente fosse o falecido, beleza? Tranquilo? Ainda assim, a expectativa dele voltar? Sim, a gente tem aqui, ainda estamos na fase de sucessão provisória, tá? Olha lá, fim do prazo, aqui se refere ao artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-lo ao juízo competente. Aqueles prazos que falou ali é de 1 ano, né? De um ano para quando o ausente não deixou o procurador ou representante, e de 3 anos quando ele deixou procurador ou representante, tá? Se não houver nenhum interessado, quem assume é o Ministério Público. Muito tranquilo. Beleza? Olha lá. Tranquilo. Olha o parágrafo 2º. O não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário, até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que manda abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecidas nos artigos 1819 e 1823. Agora deixa uma pergunta para o próximo bloco. Como ficam os bens do ausente? Né? Deixo para vocês aí no próximo bloco, beleza? Então a gente encerra aqui o nosso bloco 7, né? Aqui estabelecendo aí o caso de morte presumida, né? Com ausência, não é isso? E vamos para a próxima aula aí, seguindo firme e forte. Força Concursos, sua aprovação é aqui, professor Cleitão. Tamo junto!